da questão referente à ajuda humanitária na Venezuela. Então, na tarde de hoje, sexta-feira, 22 de fevereiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, coordenou reunião de trabalho no Palácio do Planalto, por meio de sistema online de videoconferência, a respeito da operação de ajuda humanitária do governo federal para o país vizinho, Venezuela. A operação tem previsão de início com a entrega das doações brasileiras e de outras nações no dia de amanhã, 23 de fevereiro, e se estenderá por mais alguns dias, ainda sem previsão de término. Hoje, o governo federal contabiliza, na base aérea, na ala 7, um estoque de cerca de 200 toneladas de alimentos básicos, como arroz, feijão, café, leite em pó, açúcar, sal, além de kits de primeiros socorros. As doações serão transferidas por caminhões venezuelanos até Pacaraima e de lá para a Venezuela. Os caminhões que não tiverem condições de adentrar aquele país retornarão a Boa Vista para uma nova tentativa. O deslocamento é de cerca de 180 quilômetros, com estimativa de duração de 4 horas. A atuação do governo federal está sendo gerenciada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, com a coordenação do Grupo de Trabalho Interministerial. Integram esse grupo a Casa Civil, os Ministérios da Defesa, da Justiça e da Segurança Pública, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Desculpe. São vocês, né? Com certeza aqui. Da Justiça e da Segurança Pública, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Companhia de Abastecimento Nacional, a CONAB, da Saúde, do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do Ministério da Educação, das Comunicações, Inovações e Tecnologia, e da Economia. Além disso, dadas as peculiaridades da operação, foram convidados a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. Por fim, queremos reforçar que a operação brasileira tem caráter exclusivamente de ajuda humanitária, não havendo qualquer interesse do nosso país no emprego de quaisquer outras frentes nesse momento. Bem, me coloco à disposição de vocês para as perguntas referentes a esse evento ou outros que lhes pareça interessante. Boa tarde, general. Porta-voz é Carla Araújo, do Valor Econômico. Como vai, Carla? Primeiro, eu queria saber, essa reunião hoje à tarde, se foi analisado e falado o risco de violência. Já tem um registro de 2 mortes ali na fronteira do Brasil. E um outro assunto que, pelo que a gente tem de informação, aí eu queria checar com o senhor, o apoio à operação. Existe uma unidade no governo ou há uma divisão, por exemplo, os militares que têm um pouco mais de visão estratégica defendem um limite, talvez repense a operação, e o ministro Ernesto Araújo, mais aliado aos Estados Unidos, é mais ativo nesse sentido? O governo está coeso ou há essa divergência de opiniões? E aí quem bateu o martelo foi o presidente Bolsonaro? Com relação à sua primeira pergunta, hoje nós tivemos uma reunião que foi liderada pelo nosso presidente da República, com uma série de autoridades às quais eu já listei anteriormente, por meio de uma videoconferência onde
por parte do governo de Roraima, eu posso citar para vocês o próprio governador, o vice-governador, lá no que toca ao Exército Brasileiro, o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, o comandante da Operação Acolhida, aliás, o oficial-general assumiu ontem, já está participando efetivamente do processo, que é o general Teixeira, o secretário de Segurança Pública, o senhor Márcio Amorim, o secretário de Saúde de Roraima, Ailton Vanderlei, o secretário de Estado de Comunicação, Marcos Marques, comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, o coronel Antônio Santana, o secretário-chefe da Casa Militar de Roraima, o coronel Elson Paiva. Então, por meio dessa videoconferência, o presidente delineou, primeiro obteve as informações e depois delineou as estratégias com as quais as equipes que estão em campo, lá em Boa Vista, em Pacaraima, irão direcionar essa ajuda humanitária do nosso país. A sua segunda, Carla, pergunta? O nosso governo não existe divisão, no nosso governo existe unicidade de pensamento, direção estratégica bem definida, liderada pelo nosso presidente, e quaisquer ilações com relação a grupos que estejam a antagonizar-se não são verdadeiras. Boa tarde. Vai deles. O senhor, duas perguntas. A primeira é uma dúvida em relação à declaração inicial do senhor. Já existem caminhões venezuelanos em território brasileiro prontos para serem carregados e partir para a Venezuela? Essa é uma pergunta. Posso responder? Pode. Um caminhão em território brasileiro na região de Boa Vista, estacionado na área da base aérea da Ala 7, como nós chamamos, como é qualificado as organizações militares da Força Aérea Brasileira. O que nós já vimos é que existe uma barreira para a entrada desses caminhões por parte da força venezuelana. Sem esses caminhões, não haverá ajuda humanitária chegando na Venezuela, certo? A decisão de deslocamento dessas cerca de 200 toneladas que já estão armazenadas é da área operacional, é de quem está em campo avaliando se outros caminhões chegaram, se o conjunto de caminhões é suficiente para transportar e se, em transportando, chegando à região de transposição da fronteira em Pacaraima, se, obviamente, há a possibilidade de que isso seja feito com alguma segurança. O governo vê... Agora é a pergunta que eu queria fazer. O governo vê esse gesto do ditador Nicolás Maduro de fechar a fronteira com o Brasil, assim como com a Colômbia, como uma provocação de quem quer realmente provocar um conflito e o Brasil não embarca nessa armadilha? O intuito do governo brasileiro é de ajuda humanitária. Essas questões referentes às decisões políticas do país irmão, o governo brasileiro, neste momento, não se pronuncia. Boa noite, Natália Lázaro, do Metrópolis. Eu queria saber como é que fica a participação do Mourão no Grupo de Lima, depois dessa reunião de hoje à tarde, o fechamento da barreira. Ele foi ao encontro do presidente Bolsonaro agora à tarde, né? Queria saber como que estão essas articulações e também se o vice-presidente vai sozinho. O vice-presidente Mourão vai participar do Grupo de Lima no dia que já foi aprazado e que é de conhecimento de vocês, a fim de consubstanciar aquele grupo as posições brasileiras de apoio aos irmãos venezuelanos que tanto sofrem nesse momento. Porta-voz, boa noite, Guilherme do G1. Só para tirar uma dúvida, tem um caminhão venezuelano hoje em território brasileiro e somente caminhões venezuelanos vão transportar esses alimentos para cruzar a fronteira e entrar na Venezuela. Só porque ontem o senhor falou que o limite da nossa ação seria a fronteira, né? Então, só para tirar essa dúvida mesmo, são só os caminhões venezuelanos que vão poder cruzar a fronteira com os medicamentos e os alimentos. Exatamente. O limite da nossa ação está por em cima da nossa linha de fronteira por questões de segurança deste comboio. Então, a Polícia Rodoviária Federal e elementos da 1ª Brigada de Infantaria de Selva proverão esta segurança da saída de Boa Vista até Pacaraima. Adentrando o território venezuelano, a responsabilidade é do presidente Guaidó de prover esta segurança.
General, boa tarde, tudo bem? Thiago Nolasco. Desculpe, ontem eu errei o seu órgão, né? Que isso, tudo certo. General, duas coisas. Alguns veículos, sites, deram questões de alerta de míssil lá na região da fronteira. Tem alguma questão envolvendo isso? E a questão também do espaço aéreo com restrições na Venezuela. Como que o governo brasileiro avalia essas duas questões? Sobre o posicionamento de mísseis S-300 Mike Victor próximo à fronteira, não está confirmado. Não está confirmado. Não, por favor, no microfone. Boa tarde, Mariana Halbert, do Estadão. Eu só queria complementar essa questão. Se houver mísseis, não está confirmada a informação, mas se houver mísseis nesse sentido apontados, o governo brasileiro é capaz de abatê-los? O governo tem essa informação? Nós não conjecturamos poder de combate. E a questão do espaço aéreo, general, vocês têm avaliado alguma questão envolvendo isso? Porque estaria com restrições do espaço aéreo da Venezuela. A informação que nós temos é que o espaço aéreo venezuelano está aberto para aeronaves comerciais e impedido para aeronaves militares ou de voo charter. Boa noite, Eduardo Bresciani, Jornal o Globo. Só para esclarecer uma questão, os alimentos, Eduardo, como vai, Eduardo? Os alimentos estão em Boa Vista, né, os mantimentos, o governo brasileiro não levará até Pacaraima. A partir de Boa Vista já é de responsabilidade dos venezuelanos encaminhar os caminhões e o governo vai fornecer a segurança, é isso? As viaturas que vão transportar esses suministros são venezuelanas, dirigidas, conduzidas por venezuelanos desde Boa Vista até Pacaraima e de Pacaraima até o destino final. Porta-voz, Cláudia Gonçalves, TV Record. Eu vou me permitir sair um pouquinho do assunto. Eu queria saber se o senhor confirma a exoneração do atual presidente da EBC e também voltando à Venezuela, com essas questões de violência, de mortes que já houve, como é que o governo brasileiro está preparado, que o senhor disse que a ação é basicamente, essencialmente humanitária, para se defender de um possível ataque, vamos dizer assim? Nós não estamos avaliando qualquer possibilidade de ataque nesse momento, de forma que o que nós estamos realizando na faixa de fronteira são as operações normais. Aliás, ontem eu citei a média de operações do Exército Brasileiro, mas as outras Forças Armadas de igual forma também cooperam nesse esforço de proteção do nosso território. No que toca à questão da EBC, haverá a substituição e quem assumirá será o Alexandre Henrique Graziani. Boa noite, general. Carolina Vidal, da TV Band. Eu queria também só tirar uma dúvida. Por que essa reunião grande hoje foi convocada, se, pelo que eu entendi, não há muita diferença do que já tinha sido anunciado ontem, que a ajuda humanitária vai ser mantida, deve começar a partir de amanhã? Houve algum outro motivo que fizesse com que vocês se reunissem dessa maneira, assim, com tantos ministérios juntos? O nosso presidente tem muita preocupação com vidas humanas. E nós tínhamos a notícia da perda já de 2 vidas e o ferimento, no total são 12 pessoas feridas, algumas atendidas em Boa Vista e outras nós não sabemos exatamente onde foram realizados os primeiros socorros. Então, naturalmente, isso trouxe o presidente a decisão de reunir um grupo maior, decisor e capaz de orientá-lo na linha de ação a ser tomada. Então, é assim que o presidente trabalha, nós trabalhamos de forma uníssona, temos até aqui o nosso ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Claro. O general me auxilia aqui. Aliás, o general foi chefe do Seconsex, né? É o meu guru. Eu vi a fotografia dele durante muito tempo e perguntava para a fotografia o que é que eu devia fazer. E normalmente eu acertava quando eu perguntava para a fotografia dele. Mas o general me trouxe aqui, em complemento, aspectos referentes
a chegada de combustível, porque vocês sabem a diferença de valor do combustível na Venezuela e do combustível no Brasil. Então, naturalmente, quem mora em Pacaraima faz o seu abastecimento na região de Santa Helena. E, igualmente, a preocupação com desabastecimento, visto que uma quantidade grande de venezuelanos adentrando o nosso território, às vezes até para comprar essa comida e retornar ao território venezuelano, poderia provocar ao nosso povo, a gente verde e amarela, o sangue verde e amarela, alguma dificuldade, e isso o governo brasileiro não permite. Então nós estamos nos antecipando a um eventual processo de desabastecimento, de questões de combustível, etc., em prol da nossa sociedade. Dê, por favor. Existe a questão do abastecimento elétrico que vem da Venezuela e que já vem falhando algumas vezes, e a substituição desse abastecimento depende de combustível também. Como é que se resolve isso, já que parece que só tem estoque para 8, 10 dias? Nós temos já uma previsão de complementar por meio de comboios. Aliás, são 70 caminhões dia para fazer a chegada desse óleo diesel até Boa Vista e dar a operação por normalizada na usina termoelétrica. Então, o governo brasileiro já tem o planejamento, já está antevendo alguns desafios, já está se sobrepondo a esses desafios. Por exemplo, ultrapassar a região dos índios Vai-Maria-Troari, ali na BR 174, se eu não estou equivocado, 174, e com isso nós não deixarmos que a população de Boa Vista e, por consequência, a população de todo o estado de Roraima venha a sofrer mais ainda do que já vem sofrendo em função do ingresso dos irmãos venezuelanos por meio da Operação Acolhida. Perdão? Nós estamos acompanhando essa possibilidade, mas estamos nos antecipando. Ela perguntou se o risco de apagão estava caracterizado, se nós estávamos preocupados, e essa é a nossa resposta. General, boa noite. Isabel Mega, da Band News FM da Rádio Bandeirantes. Como vai, Isabel? São algumas dúvidas que eu fiquei. De ontem para hoje, o governo brasileiro tem um controle de quantos venezuelanos cruzaram a fronteira? Tinha um desvio ali que depois acabou sendo fechado, mas os colegas que estão lá na fronteira fizeram imagens de várias famílias entrando no território brasileiro. E queria saber se isso provocou alguma mudança em relação ao trabalho de acolhimento que o governo brasileiro já tem, se houve algum reforço nesse sentido também. Houve uma avaliação também mais cedo de que, por enquanto, tudo estava calmo. Queria saber se após essas 2 mortes, essa avaliação continua. E queria saber se essas reuniões desse Quantas gabinete de crise... perguntas você me fez? Essa é a última. Isso. A terceira. Queria saber se essas reuniões do gabinete de crise podem continuar também com um monitoramento ao longo do fim de semana. A situação de manhã, ela evoluiu ao longo da parte da manhã, e na parte da tarde nós tivemos essas 2 mortes e ferimentos numa região afastada da faixa de fronteira. Nós estamos estimando que numa região a cerca de 43 a 45 quilômetros da faixa de fronteira. Na faixa de fronteira propriamente dita, houve no início da manhã aqueles entrechoques do lado venezuelano, os venezuelanos que gostariam de que a fronteira se mantivesse aberta, e os órgãos de segurança pública daquele estado. Do nosso lado, nós mantemos a normalidade das nossas operações. A operação acolhida, ela continua nos mesmos parâmetros já definidos, desencadeados e exitosos há cerca de 1 ano. Você me perguntou uma terceira coisa. O microfone, por favor. Vocês têm um número atualizado de ontem para hoje? Quantas pessoas acabaram cruzando a fronteira? Eu não tenho o número de hoje, o de ontem foi cerca de 800 pessoas. 800 pessoas que ficaram do lado brasileiro, então? Sim, eu tenho que checar se ficaram, mas sim, tudo indica que sim, porque os órgãos de segurança pública venezuelano estão impedindo o retorno ao seu território. Só o último detalhe das reuniões, se elas vão continuar ao longo do fim de semana. Nós estamos com um gabinete de crise instalado aqui no Palácio do Planalto, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Defesa e em outros órgãos
todos eles liderados pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, mas obviamente dentro de cada um desses aspectos, econômico, político, social, de segurança, esses ministérios também estão tocando seus gabinetes e estão abastecendo o presidente por meio de informações diretas. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Porta-voz, eu peço desculpas por ter que questionar isso novamente, mas o senhor comentou que o governo não avalia qualquer possibilidade de ataque, mas tendo em vista que é algo que deixa a nação brasileira e a população de Roraima apreensiva, eu vou insistir novamente, por gentileza, se houver, como o governo vai lidar com uma ação de combate com o governo venezuelano? E uma segunda pergunta, por gentileza. Queria saber se, ontem eu fiz essa pergunta, queria saber se o senhor conversou com o presidente, se há algum posicionamento sobre distribuição de cargos, distribuição de cargos para negociar a reforma da Previdência. Com relação à primeira pergunta, não por questão exclusiva da Venezuela, mas em todo o espectro geopolítico da nossa soberania, o nosso país possui os seus planejamentos e esses planejamentos estão atualizados. Com relação à sua segunda pergunta, o presidente Bolsonaro tem conversado diariamente com o líder, que é o Major Vitor Hugo, para tratar igualmente com o ministro Onyx de questões relativas à sua pergunta. Porta-voz, tudo bem? Nilson Clava, Globo News. O senhor disse que está mantido o início da ajuda humanitária para amanhã, mas tendo em vista que um único caminhão venezuelano está na base aérea de Boa Vista para dar início a essa operação, tendo em vista também o posicionamento do governo brasileiro de não fazer o envio dessa ajuda humanitária de forma isolada, isso não significa que pode ter um adiamento dessa ajuda humanitária, já que a fronteira está fechada e a possibilidade de entrada de novos caminhões ela é remota? É bom que você retome isso aí para nós fixarmos realmente o que é o pensamento do governo brasileiro. Então, a operação tem previsão de início com a entrega das doações brasileiras no dia de amanhã, 23 de fevereiro, e se estenderá por alguns dias ainda sem previsão de término. Então, se eventualmente nós tivermos alguma dificuldade, na verdade, os caminhões venezuelanos e os venezuelanos motoristas tiverem alguma dificuldade, em dias subsequentes, essas tentativas retornarão. Com um único caminhão não vai se dar início a essa ajuda humanitária. O governo descarta a hipótese de pegar esse único caminhão que está lá. Se não chegarem novos caminhões até amanhã, vai ser suspenso ou adiado o início dessa ajuda, certo? A decisão de deslocamento de Boa Vista para Pacaraima dar-se-á pela equipe operacional em Boa Vista, pelo pessoal da ABC, pelos elementos de segurança, etc. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu gostaria de saber duas questões rápidas. Uma, se já chegou doações de fora do Brasil. O senhor ontem disse que estavam esperando, mas não tinha ainda chegado nada de outros países. E segundo, se o governo tem uma avaliação de inteligência que dê algum indício de que pode haver novos casos de violência ali na fronteira. E se isso tem como... não que vai ter um ataque, um envolvimento dos militares brasileiros, mas se isso pode acabar respingando de alguma forma do nosso lado de dentro da fronteira. Se bloquearem a passagem do caminhão ali na fronteira, alguma coisa. E qual seria a reação, o planejamento para isso? Qual foi a tua primeira pergunta, por favor? Doações internacionais, muito bem. Chegou alguma... Nós temos, nessas cerca de 200 toneladas, doações sim adquiridas por países estrangeiros, mais especialmente os Estados Unidos da América, que em conjunto com as doações do Estado brasileiro, já estão pré-posicionados lá em Boa Vista. Porta-voz, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Quando o senhor disse que não Qual foi a tua pergunta? É porque vocês fazem 3, 4 perguntas. Eu sou de cavalaria. Cavalaria só consegue responder uma pergunta por vez. Avaliações de inteligência nós não comentamos. Quando o senhor diz que não... Qual é o teu nome? Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Eu te conheço, é só para facilitar. É que eu tinha me apresentado antes, mas... Porta-voz, por favor, quando o senhor diz que o governo não confirma a questão dos mísseis, o governo diz que não estão lá, o governo ainda não tem conhecimento se esses mísseis estão posicionados, só para esclarecer, por favor. O governo brasileiro não confirma o pré-posicionamento de mísseis.
Gente, obrigado. General, só mais uma pergunta. Boa noite a todos.